coleta de dados ou histórico de enfermagem. Esta é a primeira etapa do processo de enfermagem, é o momento inicial de interação e avaliação do paciente. E hoje eu venho aqui discutir com você a importância dessa etapa, o que nós realizamos na coleta de dados ou histórico de enfermagem e como isso pode também ser cobrado na sua prova. Então já pega o seu bloquinho de notas, anote todas as informações, porque hoje eu trago dicas cruciais para a sua aprovação. Neste vídeo, nós estamos vendo apenas o começo da conversa sobre exame físico, mas se você quiser ter o estudo completo de todo o exame físico, de forma abrangente e focada na sua aprovação, você precisa acessar o nosso site e garantir o nosso e-book com o estudo completo do exame físico. Neste material, você vai ter o estudo do exame físico de todos os sistemas corporais, focado nos concursos públicos e residências na área da saúde. São 79 páginas de muito conteúdo com a teoria completa e atualizada, além de mais de 118 questões para você treinar sobre este tema. É o material mais completo e direcionado para a sua prova que você vai encontrar sobre exame físico. Para você garantir o seu material, é só você acessar o nosso site, enfrenteenfermagem.com.br. O link do site está aqui na descrição do meu perfil e se você estiver assistindo esse vídeo pelo YouTube, o link também está aí embaixo na descrição deste vídeo. Como eu falei para vocês, a coleta de dados ou histórico de enfermagem é a primeira etapa do processo de enfermagem. Essa etapa também é bastante conhecida como anamnese, embora o termo anamnese seja um termo mais utilizado no contexto médico, nós também podemos entender essa etapa como sendo a anamnese. Para a coleta de dados ou histórico de enfermagem, nós temos uma definição que vem lá da resolução do Conselho Federal de Enfermagem, número 358 de 2009. Essa resolução fala sobre a sistematização da assistência de enfermagem, sobre o processo de enfermagem e traz a definição dessa primeira etapa do processo, que é a fase de coleta de dados. De acordo com essa resolução, nós vamos ver que a coleta de dados é um processo sistemático, deliberativo e contínuo, realizado com o auxílio de vários métodos e técnicas, com a finalidade de obter informações sobre a pessoa, família ou coletividade humana e sobre suas respostas em um dado momento do processo saúde-doença. Então é através dessa etapa que nós obtemos todas as informações necessárias para que a gente conheça o paciente, a sua condição. Então nós obtemos esses dados com a finalidade de ver como que essas pessoas estão reagindo, respondendo a um determinado momento do processo saúde-doença. Isso implica em ver como as pessoas estão respondendo e como a gente pode intervir sobre isso, caso a forma que a pessoa esteja lidando seja negativa. Essa etapa da coleta de dados, ela é muito importante dentro do processo de enfermagem porque ela vai nortear todas as outras próximas etapas. Então, os dados obtidos nessa fase irão subsidiar a definição do diagnóstico de enfermagem e também da prescrição das intervenções que serão realizadas para depois a gente conseguir ver se realmente os resultados esperados foram alcançados e, inclusive, para que a gente consiga reavaliar o processo caso haja necessidade de mudança de alguma intervenção, de alguma etapa do processo de enfermagem. Esses dados que são obtidos na fase da coleta de dados, eles podem ser subjetivos ou objetivos. E aqui está uma dica muito importante para você para fins de prova, porque isso também é tema de questão. Os dados objetivos são aqueles dados obtidos pelo próprio profissional durante a sua avaliação no exame físico. Então, são os dados aferidos ou observados pelo profissional ali no processo de avaliação do paciente. Por exemplo, o valor aferido da pressão arterial, a descrição minuciosa do exame físico com todos os dados que o profissional obteve ao realizar o exame. Então, essas informações coletadas pelo profissional são o que nós chamamos de dados objetivos. Já os dados subjetivos são aqueles dados referidos pelo próprio paciente. É a forma como o paciente descreve o seu problema, as queixas que ele apresenta, de acordo com a sua subjetividade, de acordo com a forma como ele enxerga e sente o seu problema. Então, dados subjetivos são dados referidos pelo paciente e dados objetivos são dados mensurados ou observados pelo profissional examinador.
É importante você saber essa diferença, porque isso é tema de questão. Outro aspecto importante que você deve observar sobre este conteúdo para fins de prova é em relação à fonte desses dados. De que forma nós vamos obter informações acerca da condição de saúde do paciente, da família ou da coletividade? Nós temos várias fontes de informação, não sendo necessariamente só o próprio paciente. O paciente, sim, é a nossa principal fonte de dados, né? Ele é quem sabe o que ele está sentindo, ele é que sabe descrever exatamente o seu problema de acordo com a sua subjetividade e ele, portanto, é a nossa principal fonte de informações. Mas nós temos também algumas condições em que o paciente está impossibilitado de contar, de verbalizar o seu problema. Então, apesar dele ser ali a nossa principal fonte, melhor forma de obtermos as informações, nós temos também outras formas de obter esses dados caso o paciente esteja impossibilitado. E claro, também como uma forma de complementar as informações que ele trouxe para nós. Nós podemos obter esses dados também através da família ou de alguma outra pessoa que seja significativa para esse paciente. A família ou as pessoas que são significativas, elas são fontes de informações importantes, principalmente quando a gente fala de recém-nascidos ou crianças, adultos que estão em estado clínico extremamente crítico, pessoas que estão na condição de incapaz. Então, nessas situações, nós vamos obter informações através da família ou de outras pessoas que sejam significativas para aquele paciente. Outra forma também de nós obtermos esses dados é através da própria equipe de saúde, né, ou equipe de enfermagem, através da passagem de plantão, através dos registros de enfermagem. Então, o prontuário do paciente contém os registros, né, que os profissionais realizam diariamente sobre todos os cuidados que foram ofertados, todos os exames realizados, toda a evolução clínica daquele paciente. E esses registros também são uma forma de nós obtermos informações a respeito da condição do paciente. Além, claro, de na passagem de plantão, a equipe conseguir também fazer essa troca de informações que são importantes para garantir a continuidade do cuidado e acompanhar a evolução do paciente ao longo do processo. Além de outras formas que nós podemos ter. Então é importante também você pensar na forma de obtenção desses dados para fins de prova. É importante também que você saiba que essa etapa de coleta de dados ou histórico de enfermagem, ela é basicamente dividida em duas partes. A primeira delas é a anamnese, que é onde a gente faz essa coleta mesmo de dados com a obtenção de informações do paciente. E a segunda etapa é o exame físico, onde a gente vai realmente partir para a parte da avaliação clínica, utilizando as técnicas e habilidades do exame físico, que eu vou trazer para vocês em outros vídeos. Na anamnese, nós basicamente vamos fazer ali uma entrevista com o paciente sobre a sua condição atual e também pregressa de saúde. De acordo com Bates, que é uma das referências principais que nós temos sobre o exame físico, uma anamnese abrangente, ela deve obter informações sobre os dados de identificação e fonte, então quem é esse paciente, de onde ele veio, os dados básicos de identificação mesmo. Também a queixa, né, ou queixas principais desse paciente, por qual motivo ele está chegando no serviço de saúde. Então ali ele vai verbalizar o seu problema, é onde nós vamos obter a queixa desse paciente. A história da doença atual, então ele vai nos contar exatamente como tudo começou, como evoluiu esse problema que ele está apresentando atualmente. Também a história patológica pregressa, ou seja, todo o histórico de saúde daquele paciente, se ele tem algum problema de base. Também a história familiar, vamos ver se dentro da família nós temos algum caso de outras doenças que podem estar correlacionados e que podem ser fatores importantes para o que ele está apresentando atualmente. A história pessoal e social, e também vamos fazer, no momento da anamnese, uma revisão geral de todos os sistemas corporais. E como eu falei para vocês, a outra parte da coleta de dados é o próprio exame físico, mas sobre o exame físico eu vou trazer as técnicas para vocês em outros vídeos. Então, basicamente, essas são as informações que você precisa ter sobre essa etapa de coleta de dados ou histórico de enfermagem, pensando em provas. Como eu falei para você, este conteúdo é apenas o começo da conversa sobre o exame físico, mas se você quiser ter o estudo completo deste conteúdo, vai para o nosso site, garanta o seu material com o estudo completo de todo o exame físico, além de várias questões para você treinar. Acesse agora enfrenteenfermagem.com.br, este é o site da sua aprovação. Se você gostou desse vídeo, já deixa aí o seu like, compartilha com seus amigos e me siga para novas dicas.